Então, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Vamos conversar aqui sobre algumas dúvidas que vocês colocaram. A Sara, que já estava aqui, eu já estava conversando com ela sobre a questão das conservas, né? Então, a gente não dá conserva para bebê, porque as conservas têm sal. E até um aninho a gente não oferece nada de sal. E depois, a minha sugestão é não dar também, porque é um alimento processado, tá? Ela não é ultraprocessado, mas é um alimento processado. Deixa para dar mais para frente. O que a gente poderia dar, assim, que tem em conserva, né? É palmito, é milho, é ervilha. O milho é cozinha, debulha e dá. A ervilha é só também pegar, cozinhar e dar, ou tem ervilha fresca. E o palmito que ficaria ali, né? Os cogumelos, por exemplo, que é uma outra pergunta que veio aqui. Não daria nunca em conserva. A gente pode dar cogumelo desde pequeno, não tem problema. O cogumelo, ele não é um vegetal, vamos dizer assim, né? Nutricionalmente, a gente classifica ele como no grupo das verduras e legumes, como se eu pudesse trocar, assim, um chuchu por cogumelo, uma abobrinha por cogumelo. Mas ele é de outro reino, né? Não é no reino vegetal, ele é do reino fungo. Então, dá para a gente dar cogumelo. Muito cuidado, porque tradicionalmente muitas pessoas fazem cogumelo com shoyu, né? E aí, de novo, o shoyu tem muito sal, a gente não dá esse tipo de tempero para o neném. E mesmo depois que fizer um aninho, falar, o sal está liberado. Sal liberado com moderação, como todos nós deveremos comer. O shoyu, ele é carregado de sal, mesmo para a gente, é para um consumo muito esporádico, tá? Então, dá para dar. Os cogumelos secos, aqueles fungo seco, eu não vejo problema de dar. Eu só não vejo a razão da gente dar, né? Porque aqui não é tão fácil, às vezes, conseguir um cogumelo fresco. Então, assim, eu tenho que ir no supermercado e ver se tá, assim, se acabou de chegar, no máximo no dia anterior, e fazer no mesmo dia. E é muito difícil chegar nessa... Mas e por que você daria um cogumelo? Porque um cogumelo, não tenho na safra, não tenho disponível, eu não dou, né? E eu acho que um cogumelo seco, ele é mais gastronômico mesmo, né? O que a gente faz também muito aqui, é que eu tenho uma pessoa que vem a cada 3 meses, faz vários congelados que a gente passa, né, para ela. Então, por exemplo, ela faz um bolinho de cogumelo, que é bem gostosinho. Ela usa é um shiitake seco, que ela hidrata, refoga, coloca açafrão, mistura com aveia e faz um bolinho. Então, assim, esse tipo de coisa, não é para ficar dando, para colocar em receitas, né, para ficar nutritivo. Então, assim, eu pensei mais nisso, né, de ficar oferecendo ele sem nada, não. Então, vamos pensar juntas nesse exemplo que você deu. Eu vou fazer um bolinho de cogumelo com aveia. Muda o bolinho, porque para o neném é melhor que tenha sempre leguminosa. Tá. Muita gente grão de bico, né? o cogumelo com... não só o grão de bico, dá para fazer com feijão branco, dá para fazer com fradinho, eu já fiz bolinho de feijão preto, eu já fiz bolinho de feijão vermelho, eu já fiz com vários feijões. É que o cogumelo, ele tem essa textura parecida com carne, e muita gente considera o cogumelo uma fonte proteica. Mas se eu vou fazer um bolinho da família que vai para a criança, é melhor que a gente faça um bolinho com base em leguminosa, e aí você pode dar liga com aveia, colocar um cogumelo, mas pensando no neném mesmo, e pensando aí por alguns anos, né, é melhor que as leguminosas estejam mais presentes por causa da concentração proteica. Tá. Então, não tem problema usar o cogumelo seco. Mas no caso específico dessa receitinha que você falou, pede para mudar a receita, né? A não ser que fique só para os adultos da casa. Eu acho até que ela bota grão de bico, eu estou tentando lembrar aqui, mas depois eu olho. Eu acho que ela coloca. Tá bom. Eu lembro assim, mais ou menos pelo sabor, mas faz muito tempo que eu passei essa receita para ela. E ela mesma vai aprimorando, vai mexendo. Sim, é só garantir que numa casa onde tenha um bebê, né, que é o objeto aqui desse nosso grupo, bebê tem que comer leguminosa, almoço e janta no mínimo.
Pode comer no café da manhã? Claro, pode comer um tofu mexido no café da manhã, um pedacinho de tofu, mas almoço e janta é meio que obrigatório oferecer. Então, não dá para não dar. E aí, tudo que for feito para casa, para os adultos, é interessante que seja feito para o neném também, para o neném poder comer. No caso, no seu caso, a Maria Emília ainda não tem idade para comer sal. Então, esses bolinhos, ou ele é feito e congelado absolutamente sem sal, ou ela não vai comer. Não, a gente vai fazer separado para ela, que nem eu faço hoje. A comida primeiro faz sem sal, aí separa o dela e depois... Separa e... Depois a gente põe o sal. E é claro que, assim, para todo mundo, né? Nessa fase, até 1 aninho, que a gente não oferece o sal, se o neném pegar uma coisa do prato do papai e da mamãe que tenha sal, não tem problema. O que a gente não coloca é sal na rotina, né? Vai fazer o arroz com sal, o feijão com sal, os legumes com sal. A gente pode, por exemplo, se for mais fácil, o arroz que é mais complicado, faz o arroz da família com um pouco de sal, pode dar para o neném, aí o feijão faz sem sal e os legumes faz sem sal também. Não tem problema, né? É só moderar no tanto de sal e cuidar para que várias coisas que vão para o prato do bebê não contenham sal, tá? Tá, aí surge então outra dúvida, porque ela vai começar a jantar daqui a pouco, ela não janta ainda, tem só almoço e 2 lanches. E eu tinha lido, eu acho que em algum lugar, que o jantar não é bom ter leguminosa, mas aí no caso dela, que é vegana, tem que ter, né? Eu, assim, não sei onde você leu, mas até para bebê onívoro a gente dá leguminosa. Nossa, eu lembro de ter lido que não podia, que era legumes e cereais e a Não. proteína animal, no caso, que não vai... Não, assim, não é correto, inclusive assim, porque pensa num nenê com 7 meses, que é a idade da sua filha, que está comendo. Quanto de carne essa criança come? Pensa numa criança, assim, quanto que tem de capacidade? A gente nem quer que a criança coma muita carne, porque senão ela enche a barriguinha de gordura, né? Do alimento que tem difícil digestão e não come uma densidade energética de outras coisas. Então, se ela não vai comer carne todo dia, ou se vai comer um trisco de carne, tem que ter a fonte proteica vegetal e a fonte de ferro. Porque, por exemplo, os bebês onívoros vão comer frango. Frango é quase 0 de ferro. Então, a leguminosa é elemento obrigatório, não só porque é um bebê e a nossa população aqui, eu não acho, não me recordo de estar com atualmente um bebê onívoro aqui. Então, são todos bebezinhos ou crianças veganas, vegetarianas aqui. Tem que comer leguminosa. E mesmo os onívoros têm que comer leguminosa almoço e janta. E a carne é bem limitada em termos de volume. Para vocês terem uma ideia, a recomendação do Instituto Nacional do Câncer, que fica lá no Rio de Janeiro, de ingestão de carne para um adulto, são 500 gramas por semana. 500 gramas equivale a 70 gramas por dia. 70 gramas é menos do que a palma da mão. Isso para um adulto, por dia. Para uma criança que proporcionalmente é muito menor e a carne dá uma saciedade muito grande, não tem uma recomendação formal, né, nesse sentido. Mas, sei lá, é uma moedinha de R$1, assim, uma moeda de 50 centavos. É muito pouquinho que se dá. Mas na nossa cultura existe um estímulo, né, e uma valorização. Come a carninha, come só a carninha. Para ficar forte. Então, pois é. Então, temos aí uma situação, tá? Então, do cogumelo, das conservas, já foi. A Fernanda perguntou sobre o tofu defumado. Ela já tinha perguntado o palmito, que é conserva, né? Então, o palmito já falamos. O tofu defumado não tem também problema dar para criança. Depende de qual é o fabricante do tofu, né? Então, tem que ver se esse defumar aí tem fumaça, tem esses elementos que são mais químicos, ou, por exemplo, eu conheço os donos da Ecobras. Então, assim, sempre que eu tenho dúvida, converso ali com eles, e eles fazem uma defumação bem natural do tofu da Ecobras. Eu não conheço os donos
o Ai Tofu, mas eu sei que eles têm um primor também no processamento dos alimentos. Então, no caso da Ecobras, eles usam mesmo a madeira mesmo, né? Então, assim, dá para dar, mas, de novo, gente, primeiro precisa dar um tofu básico em várias versões, não tem razão da gente dar um tofu defumado para uma criança tão pequenininha. Então, a pergunta é, a partir de qual idade? Esse é o tipo da coisa que eu deixaria para depois de um aninho, assim. Claro, antes de um ano, fui fazer um bolinho ou fiz um feijão, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Faço feijão e coloco, ralo o tofu e coloco o tofu defumado no feijão, que dá aquele gostinho de feijoada. Problema algum do nenê comer. Mesmo o nenê em, assim, início de introdução alimentar, idade, por exemplo, da Maria Emília, né? 7 meses. Dá para dar desde o comecinho, mas não é algo que você vai dar todo dia. Um tofu firme, esse tofu mais o básico mesmo, não tem problema eu dar todo dia. O problema de dar todo dia é que eu não rodizio, eu não estimulo, não cutuco o paladar da criança. O problema da gente comer uma coisa nutritiva todos os dias é a monotonia. Aí eu não dou oportunidade para este período da vida da criança que precisa de repertório, precisa de repertório sensorial, de textura, de temperatura, de cheiro, de percepção na mãozinha, de percepção dentro da boca. Então, eu não daria todos os dias, apesar de ser nutritivo, justamente por isso. Ou, se eu quiser reforçar a ingestão proteica da criança, eu faço um arroz, um feijão, e aí vou fazer um cubinho de tofu seladinho na frigideira, vou fazer um tofu mexido, vou fazer um creminho de tofu que eu vou colocar misturado com uma fruta. Eu posso dar o tofu agregando um valor nutricional para os pratos do nenezinho, né? Nas diversas formas, eu não vou dar tofu sempre do mesmo dia. Vocês que me acompanham sabem, assim, eu como muito tofu, né? Eu faço muito ele refogadinho, assim, como se fosse tofu mexido. Mas, assim, eu sou adulto, já estou com o paladar bem estabelecido, gosto, me agrada comer isso agrega valor às minhas preparações. Agora, o neném está em fase de aprendizado. Aí eu queria até fazer um parênteses aqui, eu vi que o Rodrigo postou aqui para vocês, né, ontem, uma postagem que eu fiz lá no Instagram sobre os 2.200 dias de vida do bebê, né? Para a maior parte de vocês, eu vinha falando dos 1.000 dias de vida, 1.100, né? Que vai até o 2º ano de vida. Mas eu já estou, assim, nos meus estudos, já estou ampliando isso, porque isso é um conceito um pouco mais novo do que os 1.000 dias. Então, os 2.200 dias vão até os 5 anos de vida, onde realmente a gente tem uma janela aí de grandes oportunidades para transformar a vida da criança. E eu estou tentando desatrelar esse lugar que muitos de vocês me perguntam em algum momento na consulta. Depois de 2 anos eu posso dar açúcar? Por quê? Porque o Ministério da Saúde, na sua cartilha para as crianças menores de 2 anos, coloca, né? Só dá açúcar depois dos 2 anos. Então, parece que ficou uma regra. Fez 2 anos, agora pode e deve dar açúcar. Eu recomendo, gente, e eu sei que a maioria aqui é da bandeira de não dar açúcar. A maioria. É raro. O problema são os avós, doutor. O problema são os avós. Pelo menos com essa regra dos 2 anos, dá para tentar segurar até os 2. Aí depois, os avós, aí não tem jeito. Mas aqui em casa, por exemplo, aqui em casa, eu só tenho saco de açúcar aqui em casa, porque uma das babás, não sei nem todas, porque eu tenho rodízio aqui. Uma usa, a outra nem usa. Só por isso que tem um saco de açúcar aqui em casa. A gente não usa pra nada. Não, mas no final de semana, às vezes, eu peço um bolo que tem, mas assim, se não tá na nossa rotina, não vai estar na dela, né? É basicamente isso. Exatamente. Então, assim, a gente tem a questão dos avós, né? Do entorno, vamos dizer assim, que às vezes são tios, mas os avós, certamente. E a gente também tem, às vezes, eu já peguei algumas famílias assim,
um dos cuidadores, né, ou o pai ou a mãe, em geral a mãe é mais segura, mais, aí o pai fala, mas quando que pode, né? Em geral é assim, eu já vi o contrário também, a mãe querer flexibilizar e o pai tá dando uma segurada. É um comportamento mais raro do que o contrário. Então, eu, assim, ampliando esse negócio dos 2.200 dias, é bem importante para vocês terem a noção de que a gente está formando um ser humano no seu melhor potencial. E se a gente cede, como a pergunta aqui da Aline, né, que veio na sequência aqui, que o Gael não está comendo, que o Gael acho que já tem mais de um ano, se não me recordo. E aí ela está fazendo uma preparação para que ele consiga comer. Não tem problema, gente, assim, eu pegar e misturar o arroz, o feijão e o legume e fazer um bolinho e dar. O problema é eu fazer esse recurso e só dar desse jeito. Então, dá um bolinho, aí o outro dia volta a colocar arroz e feijão e legume no pratinho, né? Para a criança não ficar com aquele condicionamento. Nós somos animais, assim, né? Claro, racionais. Não, mas é isso mesmo, doutora. Eu tenho 2 cachorros. E eu tenho um primo também que teve neném antes de mim, também tem cachorro, teve cachorro a vida inteira. Ele falou, até os 2 anos é muito parecido, eles aprendem por associação. Então, se você associa um comportamento com outro, vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então, nessa situação, se você sempre vai fazer, ela vai sempre esperar. E se ela não receber o bolinho, não vai querer comer. Então, tem que desassociar. Explica, hoje é assim. Se você quiser, ótimo. Se você não quiser, não tem problema. Você vai comer na próxima refeição. E pronto. Ah, chora. Quer, não quer? Tá, depois tira o prato e acabou. É que nem cachorro. Então, a gente realmente tem que facilitar, porque sim, no caso que a Aline está colocando, né? Pode ser um dentinho? Pode, aí a gente facilita um pouco, né? Mas, de novo, gente, é muito importante repertório, muito importante. É importante que a criança entre em contato com todos os legumes possíveis, todas as verduras possíveis, todas as frutas, que possa variar dentro do orçamento doméstico, os cereais, as leguminosas, a gente variar tempero, variar a apresentação, variar os locais aonde a gente senta para comer, pode sentar à mesa com papai e mamãe, e aí ter aquelas mesas pequenininhas, e descemos para comer à mesa, sentamos no chão para comer, tá tudo certo, porque a questão seria assim, só comemos sentado no chão. Então, a criança vai entender, como, por exemplo, se você for à Índia, você vai comer sentado no chão. Lá não tem mesa. A gente come sentado à mesa lá quando a gente vai em restaurante. Mas se a gente está na casa de pessoas tradicionais, a gente come sentada no chão. Se a criança só come sentada no chão, ela vai entender que é ali que ela tem que comer. Então, a gente transita nos locais onde a criança vai sentar, a gente transita, se eu vou fazer, no forma de preparo, vou fazer uma berinjela picadinha em cubo, em tirinha, berinjela refogada, berinjela assada, eu estou no mesmo alimento transitando experiências sensoriais, visuais, claro, auditivas não, você vai comer berinjela, a mamãe fez berinjela assada, papai fez berinjela cozida, a criança está ouvindo berinjela, mas já está ouvindo o assado e o cozido, né? Então, são repertórios que a gente precisa dar para o bebê. E uma coisa que eu noto muito quando vocês vêm à consulta, via de regra, vocês esquecem ou têm medo ou por alguma outra razão de não dar verdura. A criança tem que comer folha desde a idade de 6 meses. O que vai acontecer, gente? As folhas, eu preciso desses dentes maiores aqui, no mínimo dos premolares, para eu poder mastigar. Façam o teste vocês, peguem um pedaço rasgadinho mesmo de alface, põe na boca e não usem os dentes para você tentar engolir aquilo. Não dá. Então, o que a criança vai fazer se ela ainda não tem os premolares? Isso vai nascer, a depender do bebê, 1 ano e meio. A partir de 1 ano, antes disso, é mais difícil nascer um premolar, tá? O que vai acontecer? O neném vai colocar na boca e vai fazer o quê? Vai cuspir.
Mas se já vai para a boca, nós estamos super no lucro. Então, gente, é para dar verdura para a criança. Verdura cozida, verdura crua, verdura... Se a gente quer que o neném engula, tem que picar miudinho. Porque façam um teste com vocês. Põe miudinho na boca de vocês e vê como é engolir. Põe grande na boca de vocês e vê como é engolir. Só para vocês entenderem. Então, o bebê precisa receber essa textura e esse sabor, porque a maioria é amargo, picante, né? Tipo rúcula, escarola, folha de mostarda, folha de Catalônia, que é uma das que eu acho mais amarga que tem. Então, tem que dar verdura. E no caso da sugestão lá daquele aplicativo BLW, que ele disse, ó, quando for muito pequenininho e não tem dente direito, picadinho misturado com um tubérculo. Isso, não só com tubérculo, misturado com o arroz, misturado com o feijão. Então, na fase da introdução alimentar, é isso que eu estou falando, tem que dar. Só que aí você pica miudinho, bem miudinho mesmo, que é para a criança que já não vai mastigar o arroz e o feijão, vai botar na boca e vai engolir, a comida está ligeiramente amassada, esse alimento picadinho, miudinho, vai para dentro também, tá? Então, é algo que eu vejo que muitos de vocês voltam para a consulta de 8 meses aí, sem oferecer, sem ter oferecido ainda, normalmente por receio de engasgo. E, gente, é muito mais fácil o neném engasgar com líquido do que com sólido. A gente acha que vai entupir, vai entrar na garganta. Quem deu de mamar, e mesmo na mamadeira, quantas vezes a criança não fez o gag? Gag é um fenômeno que acontece, então engasgo é muito difícil acontecer, tá? Então, para não terem medo mesmo. Posso fazer mais uma pergunta que eu lembrei agora? Pode falar. Que uma vez eu estava conversando com meu esposo, ele disse que leu uma informação, mas que ele queria confirmar. Porque uma das questões, né, que falam, você não vai dar carne para criança, mas aí quando ela crescer e quiser comer, não vai ter nenhum problema para digerir isso. Aí meu esposo disse que leu alguma informação, no sentido que, se a pessoa passar anos e anos, mesmo quem já comia antes, passar muitos anos sem comer, ou a criança nasce e não come nada de origem animal, e passa a comer, e em pouco mais de 24 horas ela já gera todas as enzimas necessárias para digerir esse alimento que ela não estava acostumada antes. Então, assim, como o seu próprio corpo, ele se adapta muito rapidamente. É isso mesmo? Veja só. O que tem numa carne que não tem no reino vegetal? É proteína animal. Sim, mas veja só. Eu estou pensando, a proteína veio do animal, mas a proteína é composta por aminoácidos. Todos os aminoácidos que eu tenho no reino, num produto de origem animal, eu tenho num produto de origem vegetal. Mas eu vou ampliar. Uma carne não é só proteína, ela tem gordura, ela tem vitamina do complexo B, ela tem zinco, ela tem ferro, ela tem outros elementos. Por que eu não conseguiria digerir a carne e digerir o alimento de origem vegetal? Então, a questão é, eu tenho um tipo de fibra que é diferente, assim, a fibra da carne não tem no reino vegetal, da mesma forma que a fibra vegetal não tem na carne. Então, eu teria uma acomodação destes elementos ali, ou dessa fibra que não tem ali. As pessoas que comem carne, não raro, elas reclamam de constipação intestinal. A carne tende a dar uma constipada, não para todo mundo, para a maioria. Então, assim, a gente consegue se adaptar rapidamente, certamente, mas é uma proteína de mais difícil digestão. Não dá para eu falar para vocês, vamos testar, porque não é algo que eu aceitaria comer por outras razões, que não de saúde, né? Assim, aquilo para mim tem outro valor. E aqui respeito o valor de cada um. Mas aqui a maioria, assim, realmente não me recordo, assim, se tem alguém que come carne. E tá tudo certo, assim, isso são escolhas pessoais de foro íntimo, não tem nada a ver. A linha é basicamente essa, eu estou escolhendo para ela, né? E se ela escolher diferente depois, né? Assim. Mas aí o que eu quero te dizer é o seguinte, Sara, vamos pegar o seguinte cenário. Você decidiu visitar a Tailândia. E lá na Tailândia tem umas frutas, tem umas coisas
que aqui não tem. Aí, você tem chance de ter alguma má digestão, alguma alergia com os alimentos que tem lá? Tem. É um alimento que você nunca comeu, né? Agora, o que você teria que fazer? Um dia na minha vida eu vou para a Tailândia. Então tá, então deixa eu importar determinado alimento, porque se um dia eu for para lá, eu tenho que estar exposta ao que eu posso um dia comer lá. Não tem muito sentido isso, né? Essa fala que fazem muito para a carne, e se um dia ela quiser comer carne, se um dia ela quiser comer ovo, se um dia quiser comer, vai lá e come e observa o que vai acontecer. Para a grande maioria das pessoas não acontece nada. É só o que vai acontecer, talvez uma digestão um pouquinho mais lenta, e obviamente, quando a gente consome proteína de origem animal, os subprodutos da digestão desses alimentos, eles vão entrar no nosso intestino. E muitos deles contam com a ajuda de populações de bactérias que quem é vegano não tem. A gente não tem, se não come carne, ovo, não vai ter a população de bactérias que vai contribuir para a digestão desse tipo de substância que surge, né, que aparece depois do início da quebra desses alimentos, tá? Tanto que, na área da cardiologia, a gente fala hoje sobre uma substância chamada TMAO, óxido de trimetilamina. A trimetilamina é uma substância formada só pode acontecer isso se eu tiver a população de bactérias que digere carne. Então, essa trimetilamina só é formada no organismo de pessoas que consomem carne. No organismo de pessoas que não consomem, não tem essas bactérias e, portanto, quando entra colina, carnitina, esses elementos, eles não são transformados em TMA, que aí passa no fígado e vira TMAO, tá? Então, a população de bactérias tem papel importante na nossa digestão e na nossa saúde como um todo. A gente fala muito, né? O microbioma, a microbiota. Uma microbiota saudável, essas bactérias do bem, as bactérias probióticas, que a gente fala tanto, elas se alimentam basicamente de 2 nutrientes: carboidratos e fibras vegetais. Se eu tenho uma alimentação essencialmente à base de proteína animal, de muita gordura, de alimento processado, eu mato essas bactérias de fome, porque eu não tenho fibra. Imagina uma pessoa que come, sei lá, não come fruta de manhã, come pão francês com margarina, vou pensar num cenário vegano, tá? Café, pão francês com margarina, sem leite. Aí almoça arroz, feijão, carne de soja e batata frita. E aí vai jantar um macarrão com molho de tomate. Não tem fibra aí, né? Tem fibra do tomate, tem fibra um pouco do feijão, mas fica empobrecido. Pior é quando a pessoa almoça coxinha de jaca e toma refrigerante, aí à tarde come um Doritos e, sei lá se Doritos é vegano, mas vocês entenderam, salgadinho de pacote. Então, a gente vai matando essa população de bactérias positivas, né, protetoras. E essas bactérias, gente, elas produzem no nosso intestino, vocês talvez um dia ouçam, se já não ouviram falar, ácidos graxos de cadeia curta. São subprodutos da degradação de carboidratos e de fibras que essas bactérias fazem, e esses ácidos graxos, eles alimentam as células intestinais, fortalecem as células intestinais, fazem uma série de sinalizações no nosso intestino num sentido muito protetor, tá? Então, o butirato, o propionato, que talvez vocês já tenham ouvido falar, tem até suplemento dessas coisas. Não precisa, gente, é só comer comida de verdade. Claro, se a gente tiver com o intestino muito alterado por N razões, por erro alimentar, por
doenças, por alguma coisa, a gente pode contar com suplementos para ajudar. Mas na rotina, basta a gente, se a gente tem um organismo saudável, não temos doenças de base, basta comer comida de verdade. E é esse o convite dos 2.200 dias. Façam do microbioma, ou ajudem a construir um microbioma muito forte para os seus filhos e filhas, oferecendo comida de verdade, não comendo alimentos processados, assim, ultraprocessados. Ultraprocessado, gente, não é para a gente comer. Ai, Ana, mas eu gosto tanto de bolacha Oreo. Pois é, era melhor que nunca tivesse conhecido a bolacha Oreo. Então, não deixa nem a criança chegar perto de conhecer isso, porque se chegar perto, a chance de gostar é grande. É gordura com açúcar, gente. Gordura com açúcar fica bom demais. É muito bom gordura com açúcar. Pasta de amendoim com geleia. E vicia, né? Eu já li que essas bactérias, conforme o alimento que você vai comendo, então se você come muito açúcar, assim, aí a sua microbioma vai ter bactéria que se alimenta disso e elas vão pedir cada vez mais. Então, assim, é como se aquilo que está no seu intestino, dependendo do que você vai comer, é o que está no seu intestino, e eles vão pedir mais daquilo que você já come. Então, é aquele um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. Exatamente. Inclusive, tem um documentário na Netflix sobre a saúde intestinal, e vale a pena assistir, porque fala muito do microbioma e fala muito dessa diversidade. Isso que eu estou falando para vocês fazerem na introdução alimentar é muito recomendado para a vida adulta, a gente ter diversidade. Então, se pode comer feijão branco, feijão vermelho, feijão rajado, feijão bolinha, feijão carioca, grão de bico. Então, claro, não precisa a gente todo dia trocar o feijão dá um trampo lascado fazer. Então, essa semana eu faço feijão vermelho, a semana que vem eu faço feijão preto, na outra eu faço branco, na outra eu faço azuki, na outra eu faço um grão de bico, né? Escolhe pelo menos aí alguns. Depois, posso fazer arroz integral, arroz branco, arroz basmati, arroz negro. Não preciso fazer todo dia um arroz diferente. Arroz e feijão que são coisas que a gente faz com volume maior. Mas legume, dá para eu, hoje vou fazer, sei lá, escarola com abobrinha. Aí como hoje e amanhã. Sei lá, faz 2 legumes e uma verdura, né? Abobrinha, berinjela, escarola. Aí come 2 dias. No outro dia você vai fazer um brócolis com um chuchu e uma cenoura. E aí vai, a cada 2 dias você muda. Então, para quem tem uma família pequena, compra uma cenoura, uma abobrinha, um chuchu pequeno. Se comprou escarola e é muita coisa, come escarola até terminar e aí muda a verdura depois, entendeu? Mas é importante toda semana a gente colocar coisas novas na rotina. As frutas, privilegie os que são de safra. Agora, por exemplo, demorou, mas o morango finalmente chegou, porque deu uma amenizada nesse calor. Quando acabar o morango, não compra mais morango. Agora, quem que está comprando caqui? Caqui é mais difícil. Caqui já deu. Caqui acabou ali em maio, junho, julho, assim, ó, a raspa de tacho. A gente, no final do ano, tem pêssego, tem nectarina. Então, vai aproveitando as frutas que são de safra e as que, assim, safras mais pontuais, né? E as outras que são de safra, mas que praticamente tem o ano todo, mamão, manga, banana, maçã, pera, a gente vai aproveitando e consumindo e vai rodiziando. É bem importante fazer esse rodízio, tá? Outra pergunta que você mesmo, Sara, fez é do óleo de linhaça, se pode oferecer o azeite. Sim, a gente pode oferecer. O óleo de linhaça, a gente dá, gente, com o objetivo do ômega 3. Esse é o nosso objetivo. Tá? Oferecer para a criança a fonte de ômega 3. 5 ml de óleo de linhaça por dia, que a gente pode colocar ao longo do dia. Eu posso, muitos de vocês falam, meu filho abre a boquinha e toma na colher. Tranquilo. Eu pingo um pouquinho na refeição do café da manhã, pingo um pouquinho no almoço, pingo um pouquinho no jantar, divide em 3 vezes. Pode também. Pode colocar tudo numa única refeição. E aí o azeite entra como um elemento na hora que você vai refogar o arroz, refogar o feijão.
Eu fiz os legumes no vapor. Pode colocar um pouquinho de azeite ali em cima. E além do azeite, que aí já é como uma gordura que não é o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura específica que o corpo não fabrica. As outras gorduras o corpo fabrica. Na verdade, o 6 a gente não fabrica também, o 3 e o 6. Mas o 6 é muito fácil. Qualquer castanha, qualquer outro óleo que não seja o óleo de linhaça e o óleo de chia, a gente pega o ômega 6. E os outros ômega 8, 9, tudo, tá aí presente em vários alimentos. Então, uma coisa muito importante para a gente dar para o nenezinho desde a introdução alimentar é oleaginosa. Eu pego castanha, trituro de alguma forma, ou ralada, ou socada, ou triturada no multiprocessador, e vou oferecer. Cada dia eu posso colocar uma castanha diferente. Eu até recomendo vocês não fazerem bater tudo junto. Vou bater girassol, gergelim e abóbora, tudo junto. Não, senão a criança não vai perceber o sabor. Então, dou só de abóbora, dou só de girassol. Depois eu misturo as duas, mas aí eu dou só de linhaça. A linhaça, essas sementinhas, também servem como aprendizado sensorial, porque o ômega a gente está garantindo com o óleo, tá? Então, é importante ter gordura na refeição do nenezinho, e muito cuidado quando a gente vai dar muita fibra, tá? É lindo, o nenê come aquele monte de verdura e legume, mas eu ensinei vocês a montar pratinho. As verduras e legumes não perfazem mais de 1/3 do volume que a criança está comendo. Na média, né? Não precisa ser muito assim, pegar a régua, pegar a balança, não. Mas é bem importante que 2/3 do volume que a criança for comer tem que vir do arroz e do feijão, e aí a gente agrega o óleo de linhaça, o azeite, as castanhas, e 1/3 a gente faz a variação de verduras e legumes, tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. No cogumelo, a gente já falou. Acho que é isso, gente. Eu queria realmente hoje trazer essa ideia dessa postagem que eu acabei de fazer, né? Até essa ampliação dos 1.100 dias para os 2.200, porque realmente, em termos cognitivos, em termos sociais, em termos psicológicos e, obviamente, aqui na minha área, em termos nutricionais, a gente tem essa oportunidade de ensinar, de estimular, tá? De reforçar comportamentos. Até os 5 anos, a criança está aberta ao aprendizado de comportamentos. A gente ensina cidadania, a gente ensina espiritualidade, a gente ensina amorosidade. Então, essas crianças precisam ser protegidas de violências de várias naturezas, né? Violências auditivas, violências de estar exposta a telas que a gente vê, essas coisas, né? Até desenhinhos animados aí, eu já vi que é meio, como Tem que fala? selecionar desenho. Não é politicamente correto, né? Tem desenhos aí, e, gente, tela não é para dar para criança. Realmente, hoje a gente está no mundo das telas. Tem momentos que eu estou muito cansada de tela, eu acho que todo mundo aqui, né? Porque se a gente entra no Instagram, o Instagram virou um lugar de... Por exemplo, se eu saio do Instagram, eu tenho menos chance de oferecer o meu trabalho ali, né? Na idade que eu tô precisando rever o meu jeito de oferecer o meu trabalho, porque mudou muito. No passado, com 55 anos, a gente tinha um consultório mais estabelecido, né? Um boca a boca. Hoje em dia, a gente tem uma mídia que qualquer um que se veste bonito, bota lá uns headlines ali de estudo, fala umas palavras complicadas, fala, nossa, aquela pessoa entende. Será que entende mesmo se ela não ensaiou aquilo? Tem que usar isso a nosso favor, doutora, que eu fico pensando aqui, quando estiver próximo dos 2 anos dela, né? Uma coisa é falar para os avós, não, tá perto dos 2 anos, já passou os 2 anos, mas não tem açúcar nunca, não é bom não. Uma coisa é eu falar, outra coisa é pegar um post seu, não, que a doutora Ana
tá dizendo, aí tem um vídeo seu falando, que tem um estudo não sei aonde, que recomenda, assim, se eu fizer isso e mandar no Instagram, vai ter muito mais efeito do que eu chegar e falar que não é para dar, entendeu? Não, Então, eu às vezes, a gente entendi. consegue usar a nosso favor também. Mas o que eu quero dizer, gente, é que hoje, por exemplo, você mesma, Sara, falou assim: ah, eu li em algum lugar que a criança não come assim, então, leu aonde? Com base no quê? É isso que eu estou falando. Cada pessoa vai falar aquilo que quer falar. E dependendo de como você tiver o poder da fala, você vai convencer mais ou menos. Então, hoje está difícil você saber que conteúdo eu devo consumir e que conteúdo é válido, né? Porque vai falar assim, ah, mas alguém pode falar de mim. Ah, ela não sabe o que ela está falando. É possível que alguém fale isso de mim. Eu sei o que eu estudo, eu sei o que eu acredito, e eu sei que eu não estou ali no Instagram para falar coisas só para eu ganhar seguidor, só para eu não, realmente assim não combina comigo. Isso é uma coisa que não vou fazer, né? E eu vejo muita hoje nutricionista recém-formada falando: não coma esse alimento, o quarto alimento vai te surpreender, para segurar você no vídeo, porque a gente tem o lugar da curiosidade. E aí ele fala umas coisas que eu falo: meu Deus do céu, né? É um desserviço. Então, cuidado, gente, com os conteúdos que a gente consome e cuidado com essa questão de oferecer tela para a criança, porque fica mais fácil. Porque fica mesmo. A gente entorpece a criança. Tem vários vídeos aí mostrando bebês que estão ali interagindo, bebês mesmo, bebezinho ali, que não está nem engatinhando ainda. Você passa o gato, a mãe chama, passa a borboleta, você botou uma tela na frente da criança, a criança não enxerga mais nada. Passa o gato, passa a borboleta, passa a mãe, a reação que ela teve antes, ela não tem na frente de uma tela. Então, é um caminho sem volta, porque é viciante. Vejam a gente, assim, às vezes eu fico muito atenta a isso para não fazer comportamentos automáticos em relação a mídias sociais, né? A gente tem que estar bem atento mesmo. Eu tenho uma tia que é pediatra, ela fala muito nisso, que tem muito estudo realmente mostrando que é muito prejudicial. Então, mesmo que é até 2 anos, na verdade, assim, é zero, porque é muito, muito, muito prejudicial. Depois, não significa que pode não, significa que, assim, não é tão prejudicial quanto entre 0 a 2, mas não É significa a que tem que fazer parte mesma da coisa do rotina. açúcar, mesma coisa do É açúcar. exatamente a mesma coisa do açúcar, nessa linha aí. Então, queridos e queridas, é isso. Eu vou aproveitar e falar, eu vou rever esse horário aqui, eu vou rever esse encontro, porque hoje, por exemplo, nós temos 2 pessoas ao vivo. Não está funcionando assim, sabe? Eu acho que não tem gente participando, a gente está com menos interações. Então, vamos pensar juntos como é que a gente pode manter isso daqui para seguir, né? Oferecendo alguma coisa que vocês têm de apoio, tá? Ana, tudo bem? Tudo Eu bem. liguei aqui, que eu estou escutando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Por isso que eu deixei fechada. O Vitor tinha comentado até de talvez, é uma sugestão, claro, né? Você trazer temas, por exemplo, teve aquele dos 1000 dias, que foi bem legal, porque às vezes a gente não sabe bem, assim, o que perguntar, não tem exatamente dúvida, mas sempre que a gente entra, tem até falar de assuntos interessantes, né? Tá. Às vezes a gente não sabe o que perguntar, mas sempre responde dúvidas que a gente tinha e não sabia, né? Tá. A ideia, assim, o que você está deixando de sugestão é eu definir um tema. Isso, é uma sugestão. Tá. Pode ser, assim. Eu estou pensando se vai funcionar esse horário, assim, porque 2 pessoas, com todo respeito a você e a Sara, que estão aqui, né? E sempre, assim, quase que as mesmas pessoas. Então, a gente precisa rever isso, né? Porque é algo que eu estou oferecendo para vocês. Eu não sei se as pessoas conseguem assistir depois, a maioria, né? Porque eu sei que algumas conseguem, sim. Por exemplo, a Crislane hoje, que sempre vem, não veio, provavelmente vai ver depois. Então, eu vou repensar como é que eu vou fazer. Agradeço a sua sugestão, a sugestão do Vitor, para a gente otimizar e fazer da melhor forma, né? Continuar realmente oferecendo, porque eu prefiro que vocês peguem informação aqui do que vocês vão para algum perfil e vão, assim, ficar impactadas com alguma informação que não necessariamente é verdadeira, né? Muitos perfis são muito bons, mas muitos perfis
são bem tristes, assim, da gente ver. Sim. Tá? Tá bom. Então tá bom. Obrigada, doutor. Eu Até que a próxima, agradeço. se der certo aí, de participar. Combinado, gente. Então, até a próxima, viu? Tchau, Bom bom dia. Tchau.